Oi, gente! O Artefato ao Vivo está de volta. Eu confesso que eu estava aqui já morrendo de saudade. Boa noite para você aí de casa. Boa noite, meu compadre aqui de estúdio. É nóis, Tamo junto mais uma vez, Boa né? noite, Ju. Boa noite para quem assiste a gente. Confesso que o programa ao vivo vicia tanto que eu acho que eu tô com um pouquinho de abstinência, viu? Tava, totalmente. Bom, pra tornar essa volta ainda mais animada, a gente recebe aqui no estúdio do Artefato um pessoal talentoso e super ponta firme, os músicos da banda Aeromoças e Tenistas Russas. Se você ainda não conhece, mais um motivo para seguir com a gente até o fim do programa. Eles fazem um som super plural, cheio de referências interessantes, e a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse trabalho aqui no programa de hoje. Pois é, nesse bate-papo a gente vai falar do cenário da música independente brasileira, vamos conhecer também as influências da banda e eles ainda vão dar algumas dicas para quem tem vontade de seguir a carreira artística independente, o caminho das pedras pro pessoal, né? Ou seja, tá super imperdível, você fica ligado. É isso aí. Bom, além da entrevista, a gente também te convida para conhecer a Casa das Rosas, um lugar lindo que fica em São Paulo, que é dedicado ao incentivo à literatura. Pois é, e tem também a agenda com os principais eventos da semana aqui em Bauru e, claro, né, as nossas dicas culturais. Vamos começar a entrevista então, Ju? Vamos começar, sim. Vamos lá. Bom, Vamos com lá. licença. Bom, para você aí de casa que está acompanhando a gente recebe aqui hoje dois da banda. No primeiro bloco são dois, no segundo vem mais dois. Daqui a pouco a gente está com a casa toda cheia. Juliano e Gustavo, obrigado pela presença de vocês aqui no Artefato. Valeu Obrigado vocês. Boa Sempre noite. massa tá aí. Pessoal, obrigado mesmo pela presença. A gente já usou as músicas do Aeromoças, acho que em todos os programas aqui da TV Unesp. A gente não tinha ainda conseguido trazer vocês aqui no Artefato. Então, obrigado por terem aceitado esse convite aqui pra gente. Tamo em casa, tamo em casa. E você aí em casa, não esquece que você também pode participar aqui do Artefato, mandando as suas perguntas pelas nossas redes sociais. Espero que esse tempinho sem o nosso programa ao vivo não tenha feito você esquecer do endereço, né? Para acessar a nossa página no Facebook, é só digitar www.facebook.com/TVUnesp e o nosso perfil no Twitter continua sendo o @TVUnesp. É só usar a hashtag Artefato. Bom, para o pessoal de casa conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês, a gente conversou um pouquinho antes. A banda surgiu em 2008, enquanto vocês cursavam a Universidade de Imagem e Som, né, lá em São Carlos. E a gente vê que a música de vocês é super plural. Então eu queria que vocês começassem contando as influências da banda, os ingredientes que compõem essa música da Aeromoças e Tenistas Russas. Massa. Boa noite aí, pessoal. É prazer estar aqui. Bom, a gente surgiu em 2008, né? A gente se encontrou para fazer o curso de imagem e som lá na UFSCar. Ninguém é de São Carlos, mas fomos parar lá. E a gente até fez uma brincadeira quando a gente se conheceu, assim, que isso ia virar uma banda, porque cada um tocava um instrumento e isso virou uma banda, né? A gente se formou em imagem e som, mas hoje é músico e produtor cultural também. Quanto tempo de banda já? A gente está no 8º ano de banda agora, 8 entrando já. no 8º ano de banda. Já passou da crise dos 7 anos de Já, casamento, né? agora rumo aos 10, agora é só. E assim, a proposta sempre foi da gente fazer a música que a gente gosta, né? Não se prender a um estilo único, não ficar preocupado com o mercado, com essas coisas. E isso levou a gente a ter um som bem diverso, né? Porque cada música é uma música. A gente costuma falar que é difícil definir a banda. A gente fala, cara, cada música é uma música. Tem uma música que é mais rock, tem outra que é mais jazz, tem a outra que é eletrônica com referência de baião. Aí você não como assim? Não é possível. Uma música que tem pegada de tecnobrega, né? Exato. É uma música que está no nosso segundo álbum, que a gente lançou em 2013. E que daqui a pouco a gente fala mais sobre ela. Legal. Inclusive, até para quem não conhece o trabalho de vocês, ou para quem conhece, mas já quer entrar no clima aqui do nosso bate-papo, eu vou até pedir pro pessoal soltar pra gente um vídeo. A gente separou um trechinho da música Perseguida, que ela faz parte do álbum mais recente de vocês agora, né? Isso. Chama A Experiência de Jaque Villanova. Então, pode soltar. Bom, já deu para você em casa conhecer um pouquinho do som, já ir entrando no clima. Aí uma coisa que eu queria saber de vocês, meninos, é o seguinte: esse EP que a gente comentou agora, o Experiência de Jaque Villanova, ele tem 6 músicas. Exato. Só que a dúvida que eu tenho desde que a gente conheceu esse EP é
Quem que é o Jaque Villanova? De onde veio surgiu esse nome? Olha, é uma pira, né? Uma viagenzinha ali, básica. Na verdade, esse personagem, ele já apareceu no primeiro disco, né? Sob o nome de... Como Jacques Villeneuve, né? Jacques Villeneuve, né? Tinha a ver com o piloto de Fórmula 1? É, Exatamente. que também é uma pira mesmo. Não tem muito um sentido muito Era direto, uma música assim, que né? a gente fez e que quando a gente escutou ela pronta, a gente brincou que essa música podia tocar em festas de piloto de Fórmula 1. Nada a ver. E daí, pra esse segundo disco, a gente quis dar uma... Você tá vendo a capa dele aí agora? E agora a nossa foto. Mas enfim, a gente quis dar uma abrasileirada geral, assim, né? Então a gente traduziu esse nome, meio que também traduziu a música, assim, né? Ela era nem sei o que ela era direito, né? Um acid funkzinho, jazz, assim, sei lá. funk. E deixou ela com uma cara mais de brega, uma guitarrada brega, assim, então é isso, Legal, tipo, não hein? tem um sentido muito direto, assim, mas a gente Mas foi meio a que personagem, traduziu. Foi um assim, né? personagem. O Jacques Villeneuve virou a Jaque Villanova. E a ideia é É essa, a né? Jaque Villanova. É a Jaque, Uma mulher. Ele voltou com outro sexo, Exato, inclusive. exatamente. Entendi. Outra proposta. Bom, deixa eu perguntar outra coisa pra vocês. Esse álbum que a gente viu, ele foi possível devido a um financiamento colaborativo, né? Inclusive, participei, o Will também. Eu também. A gente também adquiriu o nosso CDzinho, o nosso Obrigado, EPzinho. Estamos em casa. E a gente sabe que uma das maiores dificuldades para quem segue uma carreira independente é o financiamento desses trabalhos. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa experiência de vocês e dessem até dicas para quem quer seguir uma carreira independente, quem está com um trabalho ali a fim de colocar em prática. O que é que vocês recomendam? Aliás, 8 anos de banda independente já dá para dar umas dicas, né? A gente costuma fazer uma oficina também, né, pela banda, assim, que é uma oficina de gestão criativa de carreira artística. Que nada mais é um resumo do que falar para as pessoas assim, cara, não adianta você fazer um trabalho e esperar o telefone tocar na sua mesa e que vai ser um grande produtor que vai te salvar e criar... Uma grande gravadora. Exatamente. Então, Até assim, porque o cenário hoje mudou completamente, né, da exatamente, música. é As uma outra pessoas conjuntura. ainda não estão acostumadas, né? E você tem que aprender cada vez mais que é você que vai fazer isso aí. E para você ter uma repercussão no seu trabalho, você tem que se dedicar muito. Fora dos palcos também, fora do estúdio, né? Então, nessa oficina, a gente conta um pouco como é que é o nosso modelo de organização coletiva, como é que a gente se organiza para fazer com que a banda cresça a cada ano e que a gente desenvolva o que a gente mais gosta de fazer, que é música. E no nosso segundo álbum, a gente teve esse apoio, né, do financiamento colaborativo via o Catarse, que é um dos sites que fazem o financiamento colaborativo. E foi muito legal. Ele não foi um financiamento de todo o processo, mas ele foi um financiamento assim da parte de gravação, mixagem, masterização e prensagem do disco. Mas a gente teve muitos outros custos que foram pagos de outra maneira. Vocês queriam arrecadar 7 mil, vocês arrecadaram 7.800, não Isso, foi? a gente pediu como 7.200 7.200, e conseguiu arrecadar quase 8 mil. Então ultrapassou até a meta. Ultrapassou. E assim, a gente já está planejando um novo disco e o financiamento colaborativo com certeza vai estar também no planejamento desse novo disco. Eu queria só falar assim que a gente tem um caso muito legal na música brasileira, que é o Dead Fish, né? Que é uma banda de hardcore de muitos anos e que acabou de fazer um financiamento colaborativo para o novo disco e eles captaram assim como 4 ou 5 vezes mais do que eles pediram. Se eu não me engano, eles Legal. pediram 60 mil e captaram assim mais de 200 mil. Sim. Então, assim, é incrível o poder que os fãs têm, que os amigos, a sua rede, né, tem de financiar o seu projeto e fazer com que ele possa se desenvolver cada vez mais. Então a dica é acreditar no trabalho e dar a cara a Com tapa, certeza, né? e procurar essas alternativas, né? Porque hoje em dia é isso, você pode fazer um show e arrecadar para o seu disco, você pode ter um financiamento colaborativo onde as pessoas vão te ajudar a financiar isso aí. Sim. E diversas outras maneiras para você conseguir realizar os projetos. Sim. certeza. Pessoal, o papo tá muito bom, só que eu vou precisar chamar o intervalo agora rapidinho, então a gente já continua esse bate-papo, tá bom? E você em casa, né, aproveita agora esses minutinhos para poder mandar perguntas aqui pra gente, pro Artefato. No próximo bloco a gente continua o bate-papo com o pessoal do Aeromoças e Tenistas Russas e você também conhece a Casa das Rosas na nossa reportagem especial. O Artefato volta já. O Artefato está de volta e hoje falando sobre o trabalho da banda Aeromoças e Tenistas Russas, uma banda instrumental independente que traz misturas bastante ali excêntricas, né?
Nesse segundo bloco, a gente recebe aqui, a gente fez uma dança das cadeiras aqui no nosso sofá, a gente trocou um Gustavo pelo outro, a gente recebe agora o Gustavo Palma. Gustavo, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Bom, pra gente começar então esse segundo bloco, eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente, que ano passado vocês lançaram um DVD, né, com um show ao vivo, e ele foi realizado acho que em diversos lugares, é isso? Eu queria que vocês contassem um pouquinho desse processo de trabalho, desse DVD aí que rolou e tá na internet à disposição. Pô, foi um processo bem interessante. A gente tem uma relação com o audiovisual um pouco antiga, assim, já, né? A gente estudou um tanto disso na universidade e a gente sempre tentou criar essa analogia mesmo, né? Tanto estudar trilha musical, trilha visual, quanto aprofundar essa questão da imagem mesmo, como que a gente pode expandir o conceito do nosso som para uma outra linguagem, no caso da imagem, né? Do audiovisual. E, na verdade, esse projeto específico do DVD foi uma ideia que a gente teve, assim, para conseguir mostrar, né, de uma forma bastante clara qual que era o momento da banda naquele estágio, né, que você vê no DVD. E como que a gente realmente estava tocando ao vivo tanto as músicas do primeiro disco quanto as músicas do segundo disco, né, qual que era uma nova roupagem. Sim. E o que a gente estava já planejando para o próximo ano, né, como tendência assim, do nosso som e tudo mais, que tipo de timbre a gente estava usando. E a gente acabou tanto utilizando uma ferramenta que está presente em todos os nossos projetos, que é a colaboratividade, né? Então convidando muitos amigos nossos, né, que estudaram juntos e que a gente conhecia, já tinha trabalhado em outros projetos junto, para participar e filmar mesmo, estar junto, dar ideia no processo. E quanto a gente aproveitou muito também espaços que eram importantes para a gente, né, faziam parte da nossa vida. Então a gente fez um show na nossa própria casa, dentro, e tem planos, né, no DVD, tem clipes que são na mesma casa onde a gente ensaiava no estúdio e num show que a gente fez lá de despedida, quando a gente mudou de casa. E as outras imagens foram feitas no Sesc Ribeirão Preto durante um show também. Então a ideia foi exatamente essa, traduzir de uma maneira clara o momento da banda, né? Sim. E além de contar com essas participações colaborativas, né, dos amigos, vocês também produzem algumas coisas, né? Que no primeiro bloco aqui nos bastidores vocês comentaram, a gente editou e tal. Vocês também colocam a mão na massa em alguns trabalhos. O Gustavo fez a edição de uma dessas. Como foram 3 momentos, né? A gente acabou usando 3 equipes diferentes, e foram 3 editores diferentes, 3 pessoas que mixaram o som dessas diferentes apresentações. E a gente está sempre se envolvendo, fazendo som, mixando, estudou isso, sabe? Gosta de fazer isso, Curte, então né? não tem como, né? Nada melhor do que a gente também para fazer o nosso próprio trabalho. Com Sim. certeza. A gente estava falando do DVD, falando de show, de apresentação. Acho que até uma informação bacana que a gente pode falar, que até mostra um pouquinho, acho que dessa força da música independente aqui no Brasil, é que vocês já se apresentaram em 18 estados aqui do Brasil, vocês já tocaram em países como Uruguai, Argentina também. Então eu queria até saber uma opinião de vocês, se por acaso o som de vocês ele tem uma série de influências, uma série de características. Pelo fato dele ser tão plural assim, isso aumenta a aceitação do público, por exemplo? É mais fácil de você extrapolar fronteiras daí? Como que o som foi aceito nesses lugares? Não, eu creio que sim. Eu acho que tem, sim, esse elemento da proximidade, né? Às vezes a gente brinca com os elementos de tango na nossa música. Sim. E foi um prazer tocar lá e ver se a galera ia Argentina. falar que tava pai ou que a gente tava... e entender o que a gente tava tentando fazer, E sabe? eles entenderam. Entenderam, acho que alguns até comentaram, né? E é legal que a gente consegue também, de uma maneira acho que não convencional, não clássica, trazer os elementos brasileiros para fazer uma fusão livre, do jeito que a gente quiser, com essas todas as referências que a gente tem de música mundial, assim, né? Seja qualquer estilo. E uma outra coisa que eu acho que é importante, além dessa fusão que a gente faz, é o som ser instrumental, né? Porque às vezes, quando você tem uma letra, o público ele fica tentando ver o que você está falando. Sim. E se não tem essa letra, o público fica tentando procurar o que você está falando, ele consegue se aprofundar auditivamente, né? De uma maneira mais profunda. Mais universal, né? Todo mundo Com entende. certeza. E até um pessoal pergunta pra gente, pô, mas vocês não querem colocar uma voz? Não, a proposta é essa. É instrumental e, por outro lado, ajuda muito. Igual vocês falaram, em outros lugares as pessoas veem, nossa, uma banda do Brasil tocando isso, o que eles estão fazendo, sabe? Sim. Mas legal. Agora a gente quer saber se tem já planos para o próximo trabalho, já
Tá saindo aí do forno algum novo trabalho? Tá saindo. Esse ano a Aeromoças lança o 3º disco da banda. Eba! Então a gente tem essa tradição de lançar só em anos ímpares, de 2 em 2 anos. Não, Superstição? não, uma brincadeira, né? Porque o nosso primeiro é de 2011, 2013, então 2015 vai lançar o 3º. E dessa vez um álbum cheio, né? Serão 10 músicas. A gente tá no processo de pré-produção. Ontem a gente gravou a pré-produção desse disco lá em São Carlos. E agora a gente vai entrar num processo de trabalhar com alguns produtores e depois gravar mesmo num estúdio bacana, fazer a mixagem, e a ideia é lançar um vinil. Então a gente espera também voltar para Bauru para lançar esse disco. É um disco que a gente está fazendo com muito carinho, assim. A gente considera o nosso trabalho mais maduro da banda. A gente está compondo essas músicas há muito tempo. Então, assim, é um trabalho que a gente realmente está investindo tudo nele esse ano. E a ideia é lançar ele em agosto, né? Na primeira semana de agosto. E aí passar um tempo circulando para levar esse novo disco, esse novo show para as pessoas. Que massa. Muito bom, já esperamos vocês de volta. Com certeza. Vamos vir com a banda, plugar tudo. É isso aí. Bom, gente, então agora a gente vai dar uma pausa aqui rapidinho na nossa conversa para a gente poder conhecer um lugar lá em São Paulo chamado Casa das Rosas. É um espaço totalmente dedicado à literatura e é engraçado que ele fica justamente ali na Avenida Paulista, então no meio daquela barulheira toda lá da capital de São Paulo, é um espaço de paz para você poder se dedicar à literatura, né, Com Ju? certeza, é um lugar incrível que vocês conhecem agora. Pois é, Pode roda rodar. aí. A Casa das Rosas foi construída de 1928 a 1935, projetada pelo grande arquiteto Ramos de Azevedo e construída pelo seu escritório para sua filha, Lúcia Ramos. A partir de 1935, a dona Lúcia morou aqui, cultivou essas roseiras. A família viveu aqui até meados da década de 80. Nos anos 80, a casa foi tombada e depois passou por um processo revolucionário do ponto de vista da preservação do patrimônio no Brasil. Uma parte desse terreno, que é gigantesco, tem 6.000 metros quadrados, foi destombada e na parte de trás, que dá para a Alameda Santos, se construiu um prédio novo, moderno, absolutamente funcional. Ou seja, aqui na Casa das Rosas, na década de 80, se conseguiu juntar o progresso e a preservação do passado nessa casa. A partir de 1991, a Casa das Rosas se transformou numa galeria de arte que tinha grandes mostras, apresentações de arte contemporânea. Teve o primeiro site de arte do Brasil, né, uma galeria de arte virtual, e a partir de 2004 se transformou num espaço Haroldo de Campos de poesia e literatura, reunindo toda a obra do Haroldo de Campos, todos os seus livros, né, toda a biblioteca do Haroldo, que foi doada pela família ao Estado, e fazendo uma série de atividades ligadas à poesia, fundamentalmente, e à literatura em geral. Então nós temos saraus, cursos, temos eventos ligados à literatura e temos também um centro muito importante, que é o Centro de Referência Haroldo de Campos, que reúne o material sobre Haroldo de Campos, e o Centro de Apoio ao Escritor também, que procura apoiar as atividades, seja de formação de escritores, seja de divulgação da literatura pelo estado de São Paulo todo. Todas as atividades na Casa das Rosas são absolutamente gratuitas, né? Cursos, peças de teatro, tudo aqui é de graça. E a casa funciona no horário muito amplo, ou seja, qualquer pessoa que venha a São Paulo pode visitar a casa. Funciona de terça a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite. E funciona também aos domingos, das 10 da manhã às 18 horas. Então vocês ficam aí convidados a visitarem essa casa, que tem uma história muito importante e que apresenta a literatura para as pessoas que se interessem por ela ou que venham a se interessar por ela depois.
Estamos de volta com o Artefato e agora é hora de conferir os eventos da semana. Bom, então tá no ar a nossa agenda cultural. Começando pelas artes visuais, durante todo o mês de março, o SESI apresenta a exposição Tanabata Mitsuri, do fotógrafo paulistano Arthur Fuji. Você quis me derrubar. Tanabata Mitsuri. Não falei isso. Nesse trabalho, o Arthur mostra fotografias desse festival japonês que acontece há mais de 2000 anos, onde as pessoas escrevem desejos em pedaços de papel colorido e penduram em bambus. É esse ritual todo que garante que esses desejos se realizem. Parece um festival bem bonito, né? Acho que eu gastaria uma floresta quase escrevendo todos os meus desejos, viu, Ju? Bom, se realizar a metade já tá bom, né? Já tá ótimo, né? A mostra fica aberta para visitação aqui no SESC do Altos da Cidade, no SESI do Altos da Cidade, de segunda a sexta até o dia 29 de março. A entrada é de graça. Bom, agora a nossa próxima dica é para os mais corajosos. Eu não me incluo nessa, tá? Tá começando nesta semana a mostra A Arte do Horror no SESC aqui de Bauru. Durante o mês inteiro vai ser realizado um curso sobre a trajetória do terror nas telas e é claro que não poderia faltar também a exibição de filmes. Olha só que data mais propícia para começar. Nessa sexta-feira, que é dia 13, vai ser exibido o filme A Bruxa de Blair. E para dar um clima ainda mais assustador, a sessão vai ser ao ar livre, no bosque do SESC, tá? Eu já não assisto filme de terror. No bosque, piorou. E o filme se passa numa floresta, que é pra ficar pior ainda, né? Tô brincando, eu vou até tentar aí. Bom, já no dia 17, na terça da semana que vem, é a vez de outro clássico de dar medo, o filme O Bebê de Rosemary. Ele conta a história de um casal que se muda para um prédio onde coisas estranhas acontecem. Quando a mulher engravida, ela passa a ter alucinações e vê o marido se envolver com os vizinhos que querem que ela dê à luz ao filho das trevas. Bom, uma super oportunidade para você ver ou rever esses dois clássicos do terror, né? Sim, eu tô dando risada, mas é risada de nervoso, porque O Bebê de Rosemary acho que é o filme mais assustador que eu já vi até hoje. Meu Deus, não. Pois é. Mas eu acho que vale a pena, são clássicos aí do cinema, né, gente? Bom, a Mostra Arte do Terror segue até o fim do mês e os ingressos custam de graça. Então é só você retirar uma hora antes da exibição. Para conferir a programação completa, é só você acessar o site do SESC. Bom, agora falando de música, a gente vai antecipar uma dica para você, que é para você não correr o risco de perder essa oportunidade. No dia 28 desse mês agora vai ter show do Alceu Valença aqui em Bauru no SESC. Ele traz para cá o show Forró Lunar, com repertório recheado de shot, de forró, de baião, entre uma série de outros ritmos nordestinos. Com certeza vai ser um show super animado, cheio de clássicos da música brasileira. E para você já ir entrando nesse clima de arrastapé, nós vamos ouvir agora um trechinho de uma música chamada Girassol. Ouve só. Girassol nos teus cabelos, batom vermelho, girassol, oh morena, flor do desejo, teu cheiro em meu lençol. Já separar dinheiro, né? Só? Pois é. O show é só no final desse mês, como a gente já falou, mas nós já estamos dando essa dica para você agora, porque os ingressos eles são limitados e a venda começa na semana que vem. Na terça, dia 17, começa a venda pela internet e na quarta, dia 18, começa a venda na bilheteria do SESC, aqui de Bauru e do estado inteiro, na verdade, né? E a gente sabe que quando é show grande, às vezes acaba rapidinho, então vale a pena você ficar de olho, Sim, né? vem gente de tudo quanto é canto para poder ver um show como esse do Alceu Valença, né? Os ingressos eles variam de 12 a 40 reais, então vale cada centavo que você investir, viu? Pois é. Bom, agora vamos voltar aqui pro nosso sofá, que os meninos estão esperando, porque Vamos a lá. nossa dica tem tudo a ver com os meninos da banda Aeromoças e Tenistas Russas. Estamos de volta aqui com os três. O Eduardo se perdeu no caminho, não chegou a tempo. Tomara que, Tomara que ele apareça, né? Assistindo o programa. Ele deve estar assistindo o programa. Mas aí, logo depois que os meninos saem aqui, eles voltam pro SESC e tem show lá daqui a pouco, né? Queria que vocês falassem um pouquinho. Vai ser animado esse show? O que é que tem no repertório? Muito animado. Faz 3 anos que a gente não toca em Bauru. Pô, A gente que costuma delícia! falar que Bauru é a nossa segunda casa, né? Porque a gente, quando começou, tocou muito em Bauru. Então, eu acredito que já é o nosso 12º, 13º show aqui. E fazia 3 anos que a gente não tocava aqui. Então, a gente tá muito animado.
E nesse show, músicas do nosso primeiro disco, do nosso EP, que a gente lançou em 2013, e já algumas músicas do disco que a gente vai lançar esse ano. Pô, então quem for ainda vai ouvir música em primeira mão ainda. Com certeza. Na verdade, vai ouvir o CD inteiro ao vivo, né? Porque a gente nunca fez um show desse Do nosso DVD? último disco, do DVD, e já vai pegar algumas coisas novas aí que a gente vai lançar esse ano. Ai, Muito que bom. delícia, bom saber. Só ressaltando então para todo mundo em casa, o show ele é hoje, né, a partir das 9 da noite, de graça lá no Sesc. Então você em casa é só esperar terminar o artefato aqui, colocar aquela roupa esperta e partir o Sesc, hein? Correr, exatamente. Bora. Bom, aproveitando que já estamos todos aqui, antes de começar a nossa rodada de dica, a gente falou tanto trabalho colaborativo, financiamento colaborativo, e todo o material de vocês está disponível para download. Quem ainda não conhece o trabalho da Aeromoças, ficou curioso, quer baixar o álbum inteiro, os 2 álbuns inteiros, aliás, né? É possível isso, né? Sim. Qual é o site, meninos? O site, ele está hospedado no site Toque no Brasil, o link é aeromocas.tnb.art.br. Beleza, fica a dica do Ciclope, da Aeromoças e Tenistas Russas aqui pra você. Agora, começando nossa rodada de dicas, qual a dica que vocês trouxeram pra gente? Cara, a gente pensou e uma dica que tem bastante a ver com o trabalho que a gente desenvolve nos últimos anos. É um longa-metragem que foi rodado a maior parte lá em São Carlos, que é a cidade onde a gente mora, né? Que se chama Delírios de um Cinemaníaco. É um filme, eu não vou falar se é documentário, se é ficção, o que é, assim, a história é bem legal, o formato dele mesmo, assim, né? Ele trabalha com muitas referências também de como filmar, mas a ideia é contar a história de uma personalidade que eu não diria que é conhecida, mas que ela eu digo que ela é importante Emblemática, né? para o cinema lá de São Carlos, que é o José de Oliveira, conhecido como Zé Pintor, que era um rapaz na época que pintava cartazes de filmes dos cinemas de rua, quando ainda tinha, existiam cinemas de rua, né? E ao longo do tempo ele foi começando a se envolver e de ver os filmes ele começou a querer fazer filmes. E ele trabalhava de uma forma muito análoga com a nossa, do colaborativo, porque ele tinha que conseguir pessoal para atuar, e tinha que conseguir uma série de outras coisas que o filme acaba mostrando, além da trajetória de vida que ele teve, de um menino que nasceu no campo e tudo mais. E a gente indica tanto porque a gente gosta do filme, né, e acho que é legal todo mundo ver, por isso que eu também nem vou falar tanto, e porque tem uma música nossa que está no segundo disco, né, no EP, que surgiu como desdobramento de uma composição que a gente fez para a trilha sonora oficial do filme. Que legal, a gente Muito vai ter bom. que encerrar agora, que o programa já acabou, a nossa dica fica pra semana que vem. Que tem mais Artefato ao vivo. Meninos, Pois é. obrigada pela presença de vocês, bom show lá no Sesc, arrasa, já a gente vai lá ver Bora. vocês ao Demorou, vivo. valeu. Valeu vocês, Combinado. galera. Até mais, a gente espera todo mundo lá. Legal, gente, daqui a pouco a gente cola lá. Obrigado pela presença, viu? Valeu o convite, hein, E rapaziada. você em casa, semana que vem tem mais Artefato aqui na TV Unesp, então a gente espera você, hein? Tchau, 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 boa semana, gente.